Paz seja Jesus, irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Biratã. Tinha um homem e ele estava atravessando uma via. E tinha uma placa que dizia mão única. Ou seja, aquela via, os veículos vinham apenas de um lado para o outro. Não era uma mão dupla em que os carros passavam para ambos os lados, mas apenas para um dos lados. E aquele homem, ao atravessar, foi atingido por um veículo que vinha na contramão. O veículo estava totalmente errado. Totalmente. O homem foi socorrido, não morreu. O motorista foi indiciado por estar na contramão. Mas uma lição ficou aqui nessa história. O maior erro foi cometido pela pessoa que foi atropelada. Como assim, pastor? Simples. Tem pessoas que confiam na informação que recebem. Sabe o que é certo? Toda vez que você atravessar uma via, olhar para os dois lados. Você pode ser atropelado como uma pessoa da história por um carro na contramão. Você pode ser atropelado por um ciclista que está vindo na contramão, por um skatista, por um motoqueiro fugindo da polícia, ou um motoqueiro que pegou a via errada também, como esse veículo que atropelou o rapaz, por uma pessoa correndo, fazendo Cooper. Você pode ser atropelado por algum tipo, às vezes soltou um pneu de um veículo numa outra via, ou morro abaixo, e passou e pega você na contramão. Porque você não olha para ambos os lados ao atravessar a via, confiando na informação que você recebeu. E um detalhe, a informação é certa, a placa está ali para isso, para dar essa informação. Mas isso não é uma informação segura. A informação que está ali, de fato, aquela via é de mão única. Está certíssimo. Mas não é a verdade. A verdade será revelada quando você olhar para um lado e para o outro. E você vê que está seguro atravessar a via. O que eu quero dizer com isso? Você aí, meu amigo eleitor, que está no Facebook chamando uns de gado, outros de jumento, outros de alienados, não se contente com a informação que estão te dando. Olhe para ambos os lados. Ah, mas eu sou de direita, eu defendo o Bolsonaro e pronto, e o pessoal do Lula é tudo burro, é tudo jumento, é comedor de pão com mortadela. Ah, eu defendo o Lula, a mesma esquerda, que o Bolsonaro é nazista, é racista, é ciclista, skatista. Ah, eu não defendo nem a direita nem a esquerda, eu defendo o Cabo Daciolo. Ele sim é um homem de Deus, tem a verdade com ele e tal, ele nos alertou de um monte de coisas. Não olhe para a informação que você recebe apenas. Olhe para ambos os lados. Uma coisa que vocês não estão observando é que vocês estão em confronto e em conflito constante uns com os outros para defender políticos de estimação. Eu sou eleitor do presidente Jair Bolsonaro. Eu votei nele e não estou arrependido do voto. Mas eu sei reconhecer situações de pessoas que não apoiam o Jair Bolsonaro, que nunca apoiaram ele, que são de outros partidos, que são de outros pensamentos, de outros segmentos políticos. Eu consigo enxergar benefícios, certo? Realizado por pessoas de oposição ao Bolsonaro. Só que algumas pessoas que votaram no Bolsonaro não conseguem enxergar da mesma forma. Elas enxergam apenas o que a placa diz. Bolsonaro. A mesma coisa são as pessoas da esquerda. Elas estão enxergando apenas o que a placa diz. Nazista, racista, homofóbico, está querendo proteger os filhos, é miliciano. E algumas vezes discutindo com pessoas no Facebook, o irmão falou, Bolsonaro é um nazista. Eu falei, irmão, o que é nazismo? Ela não soube dizer. Está entendendo? As pessoas estão agindo como papagaio de pirata.
Eu não estou dizendo que as pessoas devam apoiar o Bolsonaro, não. Você apoia quem você quiser. Mas se você é contra, use argumentações verdadeiras, fiéis, olhe, observe. Tem uma frase de um cantor secular, já não está mais entre nós, faleceu, Raul Seixas, né, conhecido como Maluco Beleza, o homem da metamorfose ambulante, né, Guita e Companhia Limitada. Ele falou uma frase em uma de suas músicas que é muito pouco conhecida, que a música chama Todo Mundo Explica. E nessa música ele fala o seguinte: antes de ler o livro que o guru te deu, você tem que escrever o seu. Ou seja, antes de você ouvir, acatar a informação que te dão, tenha a sua própria informação. Tá entendendo? Tenha a sua própria informação. Quando alguém manda para mim, olha só o que aconteceu, o que eu faço? Eu vou no Google pesquisar em sites de confiança se aquela informação é verdadeira. Para aí sim eu propagar o da minha opinião. E já me xingaram pessoas da direita. Teve uma irmã que falou que eu servia ao diabo, porque ela entendeu que eu estava defendendo a esquerda, mas não é. A idolatria é tão grande da pessoa com relação ao Bolsonaro e à direita que ela fica cega. Eu falei, irmã, a sua idolatria está te cegando. Ela nem conseguiu ler direito o que eu havia deixado no comentário do post dela. E ela ficou, você é pastor? E você está defendendo a esquerda? Eu fiz, meu Deus do céu. Isso é idolatria. Não temos que ser idólatras. Nós temos que nos posicionar, sim, como cidadão da terra, porque eu vivo na terra, eu não vivo no céu. Enquanto eu viver na terra, eu tenho que trabalhar e viver como um homem terráqueo. Claro que eu tenho que buscar santidade, buscar espiritualidade, buscar consagrar, me separar, beleza. Mas isso não me impede de ser cidadão, por quê? Eu pago imposto, eu pago multa, pago documento de carro, eu pago água, pago luz, pago tudo o que tem que pagar, aí eu tenho que ser cidadão nisso. Se eu cometer um crime e vou ser preso, aí nisso tudo eu tenho que ser cidadão, mas em participar da cidadania, da vida política, da vida social, aí eu já não sou mais cidadão. Porque eu sou pastor, você é pastor, você não pode se meter nisso, peraí. Ou eu sou cidadão ou eu não sou. Então se eu não sou cidadão, por favor, devolva meus impostos, certo? Se eu não sou cidadão, devolva as multas que eu já paguei, os dinheiros de multa que eu já paguei, de água, de luz, porque se eu não sou cidadão, não tenho que pagar nada. Mas se eu pago e sou cidadão, então eu tenho o direito de participar e opinar na política, sim. Claro, com coerência. É verdade que às vezes a gente se exalta mesmo em discussões, porque tem gente que chega a ser chata. Eu sou chato às vezes. Tem pessoas que olham para mim e falam, você é muito chato. Assim como eu também olho para algumas pessoas, meu Deus, você é uma pessoa chata demais. Mas é porque nós estamos em lados diferentes. Mas o que eu penso é que a discussão, a briga, o desentendimento não deve passar dessa questão de chato. Chegou assim, falou, fulano é chato, já começa a rever a situação, se vale a pena continuar a discussão. Porque de chato vai para burro, para cavalo. Já me falaram que eu sou pastor do demônio, que eu vou para o inferno, que eu sirvo ao diabo, entendeu? Que eu sou idólatra. Acabaram de falar hoje para mim que eu sou idólatra, porque eu apoio o Bolsonaro. Eu falei, peraí, mas você apoia o Cabo Daciolo? Você pode apoiar ele e não ser idólatra, mas se eu apoio o Bolsonaro, eu sou idólatra. Está havendo uma inversão de valores. E as pessoas estão se prendendo a ideias políticas de forma pessoal. Para de se prender às ideias políticas de forma pessoal. Porque você não é essa pessoa. E o pior, uma irmã falou assim, você está apoiando um nazista. Eu falei, irmã, o que é nazismo? Ela não soube dizer. Então, algumas pessoas estão agindo como um papagaio de pirata. Estão sendo um eco. Não seja um eco. Deus te chama para ser uma voz. Lembra da frase do Raul Seixas? Antes de ler o livro que o guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Lembra do moço que atravessou a via confiando na placa que dizia mão única e foi atropelado e quase morreu. Para de se prender à informação. E o detalhe, a informação era verdadeira. O que a placa estava falando era verdade. Aquela via era uma via de mão única. Mas a informação que estava sendo dada, apesar de ser verdadeira, não era segura. Não era confiável. Porque confiável era ele ter olhado para um lado e para o outro antes de atravessar a rua. Ou seja, às vezes estão te dando uma informação verdadeira. E você está seguindo cegamente uma informação
que vai te causar um transtorno muito grande lá na frente. Então faça o seguinte, começa a olhar para ambos os lados, porque todo segmento político tem sua verdade. O comunismo tem sua verdade, o socialismo tem sua verdade, o anarquismo tem sua verdade, entendeu? O capitalismo tem a sua verdade, e você está seguindo uma placa que fala Bolsonaro, uma placa que diz Lula livre, uma placa que diz Daciolo, solução do planeta. A solução do planeta chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E através do Espírito Santo de Deus, Ele há de fazer justiça um dia. Ele há de julgar os vivos e os mortos. Então, gente, para de brigar. Para de falar que eu sou pastor do demônio. Para com isso. Uma pastora falou assim, ô seu cão, para de me perseguir, porque eu fiz um vídeo e mandei para várias pessoas no meu Facebook. Ela está no meu Facebook, ainda está até hoje. E aí eu coloquei ela, eu compartilhei com várias pessoas e ela também, entendeu? Eu marquei ela no vídeo. E ela colocou desse jeito, tá lá até hoje no meu Facebook, lá escrito, me deixa em paz, seu cão. Acho que ela falou isso, meu filho do cão, o cão, sabe? Por quê? O vídeo não falava nada contra as mulheres, contra pastoras. O vídeo falava contra o comunismo. E ela se ofendeu gravemente. Agora pergunta para ela, o que é comunismo? Ela não sabe. Então, gente, para de ficar se prendendo a informações sem você ter o devido conhecimento dessas informações. Olha para ambos os lados. Eu sou de direita, dá uma olhadinha para a esquerda também. Ah, eu sou de esquerda. Dá uma olhadinha para a direita antes de você atravessar essa via. Porque o mais importante é a sua saúde física, mental, espiritual. O mais importante é a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.